Ó, eu tenho 300 ml de água, tá? Que eu vou aquecer junto com um tablete, 200 gramas de manteiga, tá? Tem algumas receitas que levam leite, mas eu acho que a com água, ela fica mais sequinha, mais brilhosa, né? Mais douradinha também ao forno, tá? E ficou mesmo, ela tá bem douradinha, tá bonita. É, ela fica douradinha. E essa é uma massa, Clau, que ela é muito versátil. Dá pra você fazer frita, dá pra você fazer recheio doce, salgado, né? Dá pra você inovar bastante, tá? Com essa receita. E ela é econômica, pelo que eu vi ali, muito econômica. Porque ela é vamos baratinha. anotar a receita então, Brasil? Vamos lá. Bom. Na massa da Carolina, 300 ml de água na panela. Um tablete de manteiga sem sal. Isso. Ela usa 200 gramas de farinha de trigo, 6 ovos, sal e parmesão ralado. É a massa da Carolina salgada. Isso. Eu coloco um pouquinho a mais de sal por conta, né, do nosso tipo de receita. Mas se você for fazer a receita clássica de Carolina com chocolate, aí você diminui a quantidade e tira o parmesão, tá? No início, quando derreter a manteiga, eu vou jogando a farinha. Eu misturo o comecinho só com o fouet, depois eu vou... E coloca tudo. Eu coloco tudo. Ó, tudo de uma vez. Nessa quantidade, quantas Carolinas? Elas são grandes as suas, hein? Ela rendeu bastante, porque são 6 ovos, então essa é uma quantidade que vai render mais ou menos umas 30 quase. Dependendo do tamanho. Porque elas são bem grandes, bem grandes. São, ó. Tá vendo que ela fica uma massa mesmo, bem homogênea, e agora eu vou mexer com a colher, tá? Vou deixar secar um pouquinho. O que todo mundo erra nessa receita é esse processo. Tem gente que fala assim, vou deixar secar bem, que é para ela ficar dura. Só que quanto mais a gente mexe, mais o glúten ele vai ser ativo. E aí essa massa acaba ficando muito mole. Por isso que ela não cresce muito bem. Então o segredo... Porque não vai fermento nada, ela cresce pela ação dos ovos. Dos ovos e da água mesmo, tá? Só dos ovos, ó. Tá vendo que ela vai começando a formar uma bolinha. Não precisa esperar muito então. Não, não precisa mesmo, tá? E conforme ela vai esfriando, né, conforme a gente vai adicionando os ovos, ela vai ficando ainda na textura mais cremosa. Então, não vai ter erro não, tá? Então, não precisa se preocupar em deixar muito tempo, tá? Só começou a secar, tá vendo que ela já tá formando uma bolinha, ó? Que ela já tá seca. Eu vou retirar e vou passar por um bowl pra gente adicionar os ovos. Tá bom. Tá? Tenho aqui os ovos já batidos, que é pra facilitar colocar o recheio. Ela é uma massa que você pode congelar, porque ela não leva fermento, você consegue congelar. Em que ponto? Nesse ponto mesmo, antes de colocar os ovos. Ah, é? É. E aí, conforme você vai utilizando, você vai adicionando os ovos, para ela ficar com uma textura mais cremosa, tá? E ó, vou colocando o ovo aos poucos, tá? Metade dos ovos. Parece que ela não vai dar o ponto, porque é isso mesmo, você vai adicionando o ar, né? Conforme a gente coloca os ovos, ela vai separando e depois ela forma o creminho dela mesmo, até ficar homogêneo. Ó. É só ir misturando? Só misturou, ficou homogêneo. Ó como ela já forma um creme, tá vendo? Ela fica uma textura mais cremosa. Ó. E aí eu coloco o restante dos ovos. Eu coloco os ovos batidos só para facilitar, né? Você pode fazer esse processo na batedeira, Clau. Mas na batedeira, você corre o risco desse glúten ficar muito ativo também, ficar muito papa essa massa, tá? Só por isso que eu prefiro fazer sempre à mão. Tá? Você sente mais também, né? Você sente a textura, tá? Ela vai encorpando. Só misturou. E fica bem bonita assim, grandona pra... Ela parece um purê, ó. Servir de entrada agora nas festas, levar, né? Às vezes você tem que levar algum salgado, alguma entrada. Sim, ó, tá? Ela ficou nessa textura, tá vendo que ela tá cremosa, mas ela tá pingando. É isso que a gente quer. E eu coloco o parmesão. Pra enriquecer aí a massa. Isso, pra ficar com gostinho de queijo. E se fosse a doce, eu tiro o parmesão. Tiro o parmesão e um pinguinho de sal, pode pôr, né? Pode pôr um pouquinho só de sal, tá? Tem algumas receitas que colocam até açúcar também, Clau. Você pode fazer também com açúcar, fica gostoso. Tá? Eu tenho aqui uma assadeira untada enfarinhada, que é importante. E essa massa é pingada? É pingada, tá? Ó.
O forno para receber tem que estar como? 180 graus, ou até mais do que isso. Pré-aquecido? Pré-aquecido. Tem que estar bem quente, tá? Para você conseguir que E ela adore. Ela é rapidinha, mais ou menos uns 25 minutos. Tá? Que bico você tá usando? Eu tô usando aquele redondo mesmo, tá? E ó, tá vendo como ela já pinga? E ó, você faz a bolinha. Só um pingo? Só um pingo. E essa puxadinha aí que fica bonitinho porque, né, vai fazendo que nem um chapéuzinho, né? Essa é uma receita, Cláudia, que eu consigo fazer com ela morna. Eu não preciso esperar esfriar. Por quê? A gente tá colocando aqui o queijo vai deixar pesado, mas essa massa, ela infla. Tá. Por isso que ela é interessante. Infla e fica, o que é bom. Olha como ela fica bonitinha. Nossa, ficou bonita mesmo. Ficou legal, né? Ela incha, tá vendo? Ficou linda. Isso que eu falei, o pinguinho parece um chapéuzinho, né? Ficou pra super montar bonito. o recheio, ela precisa estar fria, tá? Não pode montar com ela quente. E quando passa esse tempo, eu já tiro do forno ou tem que deixar lá? Não, você pode já tirar. Não, ela não vai murchar nem nada? Não vai murchar. Tá bom. E você pode congelar ela assim também assada. Coloca no saquinho, congela mais ou menos uns 20 dias. Tá Dá bom. pra congelar. Eu tenho aqui um pouquinho de azeite pro nosso recheio, tá? Vamos lá. Ó. Uma cebola picada. Isso. E 2 dentes de alho picados. Isso. Aliás, em casa, eu faço primeiro o azeite, um pouquinho o alho, sempre o alho primeiro, né? E depois a cebola, né? Então, quando a gente faz recheio, essa ordem não tem... Não importa? Não importa, eu porque sempre faço você assim quer pra não errar nunca. Pra sobrar um gostinho, né? Pra dar uma cremosidade. Então, como a gente vai fazer um molho, quase um recheio mesmo, então não tem problema essa ordem. Agora, pro arroz, por exemplo, pra carne... Pra outras coisas é importante. Eu coloco o alho primeiro, porque a cebola solta água, né? Ó. Como a gente quer um creminho, eu coloquei aqui o tomate. Você colocou o que mais? O tomatinho, não é? Isso. Então, ó, uma cebola picada, 2 dentes de alho, um tomate picado sem as sementes, uma xícara de chá de frango cozido e já desfiado. E você cozinhou esse frango com todos os temperinhos? Já temperadinho, com cebola, alho, um pouquinho de sal, pimenta, tá? Caldo de legumes. Você pode aproveitar também, tem um restinho de carne desfiada, pode colocar, tá? Você vai aproveitando o que tem na geladeira. Tá certo. Não tem muito segredo, é só pra gente rechear mesmo. A gente precisa só refogar um pouquinho a cebola pra gente ir incrementando o que a gente quer. Tá bom. Tá? Então eu tenho aí aqui o palmito picado, uma xícara, uma de ricota amassada, uma de requeijão cremoso e salsinha picada. Agora, nada impede que você mude seu recheio, né? Né, você vai abrindo a geladeira. Aí tem lá um pouquinho de milho, põe tudo que você quiser, ervilha. Pode fazer só de queijo também, Cláudia. Adoro. Não é? Com a ricotinha. 4 queijos. 4 queijos. Carolinas, 4 queijos deve ficar boa, hein? Não é? Ó, a ricota, ela dá um sabor diferente também, dá uma cremosidade, sabe? Junto com o nosso requeijão. Ela fica bem gostosinha. Ela precisa estar amassadinha, que é pra ela sumir no nosso recheio. E aí, eu coloco o requeijão. Aquele bem cremoso mesmo, tá? Tem que comprar um bom. Porque aí ele vai ficar mais cremoso, né? Principalmente se você faz coisas pra fora, senão não é. Vende não, hein? Vende só uma vez, né? Depois ninguém mais compra. Os outros, né, Cláudia? Eles acabam ficando muito leite, né? Aí fica muito aguado, não fica tão macio. Não fica com gosto, né? Ó, e agora eu coloco a salsa. E você quer esse recheio bem cremoso. Você sabe que essa receita eu vi quando eu era pequena. Não, pequena não, faz pouco tempo. Você fazendo com Benjamin. Juro? Com Benjamin? Lembra do Benjamin Abrão? Meu Deus, como esquecer. Ele foi a primeira receita que eu fiz, juro, foi a primeira receita que eu fiz. Quer dizer que eu te incentivei a fazer essa receita? É Carolina de Salgada. Foi, você fez há muitos anos essa receita. E algum dia você pensou que você estaria comigo fazendo essa receita de Carolina? Passado do pulso à virilha, viu? Nossa, e você viu com o mestre, viu? Benjamin Abrão, autor de muitos livros, o melhor confeiteiro desse país, assim, na simplicidade dele. Ele é autodidata, né? Sempre foi, o Benjamin. Hoje o neto dele, que chegou a trabalhar comigo também, um amor, mantém lá. Outro dia ainda passei, me deu uma saudade, ó. Acho que foi semana passada, final de semana passada, em São Paulo, num lugar que abriu uma nova padaria, né? Com a marca Benjamin, toda, exatamente, da família. E eu fiquei pensando no Benjamin, né?
Quanta coisa boa a gente fez em televisão. Só que me dá um abraço, eu não sabia! Ah, muito legal. Essa receita é assim, que ela afetiva. estava assistindo. E olha, gente, que cabeça, eu nem lembrava dessa receita. Nem ajudei o meu marido. O recheio é totalmente diferente, viu, Benjamin? Se onde estiver, fique Tá, calmo. o recheio ó, tem que ser criativo. Agora, as receitas do Benjamin, nossa, não dão errada nunca. Agora, você sabe de uma coisa? Às vezes eu... confessar uma coisa aqui pra vocês. Eu gosto muito de coisa de casa, então às vezes eu quero fazer alguma coisa em casa, aí eu vou procurar como se faz lá no Google, né? Sim, E aí? Eu encontrei o mesmo me ensinando. Aí eu falei, nossa, imagina, como assim? Eu como uma professora. Sabe o tipo de coisa assim? Como utilizar fotos, cobrir uma caixa com fotos, né, de verdade. Aí vou lá, vou ver como é que faz isso. Aí eu procuro lá, ela vai eu como olho. se ela nunca tivesse feito na vida. Não, é que a gente esquece. Aí eu olho lá e falo, nossa, sou eu mesmo ensinando. Aí eu fico com uma vergonha, né? Como eu fazia bem isso aqui? Não, sabe o que é? Você trabalha muito tempo, você não tem tempo de fazer as coisas em casa. Então eu sempre falo em televisão, né? Um dia eu vou fazer tudo isso. Mas eu não saio da TV, tá difícil de fazer. Não dá tempo, né? Não e dá a gente tempo. acaba esquecendo mesmo das receitas. E essa é uma receita legal, porque assim, a massa é a técnica pura, não tem como dar errado. E eu, lógico, não tinha feito faculdade na época. Porque tem muita invenção, né? E quando você pega essas receitas antigas, mesmo do Benjamin, Palmeirinha, essa geração, eles não tinham medo de ensinar. Não. Então, por isso que funciona. Eles passam a verdade. A técnica é essa, não tem que inventar. Eu tenho um livro, eu vou te trazer, vou te emprestar do Benjamin, lá só de confeitaria, de pães, de coisa. Maravilhoso e não se encontra mais. Porque é receita sem erro. Bom, eu quero saber, é uma receita só para ver ou para comer? Para comer, né? Como você recheou? Recheia uma aí pra gente prestar atenção. Você corta? Só corta até a metade, não precisa abrir por completo. Ó. E aí você vem com a colher, ó, e põe o recheio. Pode passar um queijinho em volta, pode passar... O que você pôs ali que ficou tão bonitinho? Uma salsinha picada. Ficou tão lindo, verdinha. Você vai passando ela na lateral para você servir. Ficou muito lindo. Eu sirvo muito em coquetéis, em festas de aniversário, que todo mundo gosta. E é uma maneira de você servir com vários recheios diferentes. Eu posso experimentar, lindona? Deve. Enquanto isso, eu vou fazendo mais um. Que outras opções além? Por exemplo, se eu for fazer, eu gosto de queijo. Deveria nem gostar tanto assim, mas eu gosto. 4 queijos, aí eu faço como? Você vai colocar... vou pegar na mão, né? Você derrete um pouquinho, refoga a cebola, alho, desliga. Ainda quente, você coloca o requeijão e todos os queijos que você quiser. Para ele não ficar muito pastoso e você conseguir rechear com creminho. Aí você pode levar um pouquinho ao forno antes de servir, que é para ele derreter mais um pouquinho, né? O queijo. Eu não escolhi esse porque é mais grande, porque tem o chapeuzinho é legal, né? Comer o chapeuzinho. Mas que massa boa, viu? Ela é gostosa. E se você servir sem recheio, ela parece um pãozinho de queijo. Na França eles fazem esse como pão um de queijo. É, como um pãozinho, chama... Tá gostoso? Ó, muito gostoso. Ele é gostoso. Na França eles chamam de gruyère. Que eles fazem com queijo gruyère, emmental. Queijo gruyère deve ficar ótimo aqui. Uma delícia, porque é uma massa muito neutra, maravilhosa. Meio muito bom, adocicada. Mesmo a gente não colocando açúcar, ela fica leve, né? E meio docinha.